aqui um esmalte branco e vou fazer assim como se fosse uma francesinha bem larga aqui na minha unha do dedo indicador. E vou usar um esmalte azul perolado aqui na minha unha do dedo do meio também, eu vou fazer essa mesma francesinha. E vou usar um esmalte vermelho aqui para fazer aqui essa terceira francesinha aqui na minha unha do dedo anelar. Como eu vou te mostrar 3 formatos aqui de lacinho, então vou usar essas 3 unhas de exemplo. Eu passei a primeira camada, esperei secar, depois eu voltei novamente com o esmalte e passei a segunda camada. Não necessariamente a sua decoração precisa ser com francesinha, você pode esmaltar toda a sua unha. Eu só fiz aqui a francesinha mesmo, que é de um jeito que eu gosto, é um gosto pessoal meu. E eu acho mais fácil aqui para demonstrar para vocês, tá bom? Depois de francesinhas prontas, eu já esperei secar muito bem. E depois que secou, eu vou começar aqui pela unha do dedo indicador. E eu vou começar usando um pincel feito do pincel do esmalte, que eu já te ensinei como fazer, eu vou deixar o link aqui no card para vocês. E vou usar também uma tinta de tecido preto e vou fazer um traço reto bem na linha desse esmalte branco, seguindo aqui a linha do esmalte branco, fazendo um contorno assim. Depois de pronta, agora eu venho com o palito de unha e vou colocar uma bolinha bem no centro aqui da minha unha, bem no centro daquele traço que eu fiz anteriormente, assim, dessa forma. Ainda com aquele pincel feito do pincel do esmalte, eu vou fazer como se fosse uma letra X. Na verdade, não é como se fosse uma letra X, eu de fato vou fazer uma letra X. Mas atenção, não é uma letra X em pezinha, assim, eu vou colocar aqui na tela para vocês, não é dessa forma aqui, é um X deitado, tá bom? Então anota essa dica aí que faz toda a diferença. E aí depois é só vir e fechar as laterais dessa forma e olha só como você já vê aqui um lacinho. Agora eu venho com o palito de unha e vou preencher todo esse espaço dentro dos tracinhos que ficou, que assim se forma o lacinho preenchido. E tá pronto aqui o nosso primeiro lacinho, olha só que fácil de fazer. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo aqui pra vocês, tá bom? Então, se você já gostou desse primeiro formato de lacinho e como ele é feito, já deixa um like nesse vídeo agora e vamos lá para o nosso segundo exemplo de lacinho. Para esse lacinho aqui eu vou usar uma tinta de tecido branco para contrastar melhor com esse esmalte azul. E eu também começo com o pincel feito do pincel do esmalte, esse é o número 1, que é o mais fininho, e vou fazer aqui o contorno desse esmalte. Agora, para fazer esse lacinho, eu vou usar um palito de unha, também vou colocar uma bolinha bem no centro, aqui em cima desse traço, e com palito de unha mesmo eu faço aqui um risquinho na diagonal, aqui em direção essa parte que não tá esmaltada, e outro aqui para baixo na direção aqui dessa parte que tá esmaltada de azul escuro. Vou fechar as laterais e tá praticamente pronta aqui a metade de um lacinho. Do outro lado, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Faço um risquinho na diagonal para cima, depois eu faço um outro para baixo e já fecho as laterais. E daqui em diante é só ir ajeitando aqui tanto uma lateral quanto na outra para ficar iguais as laterais e ficar um lacinho bem perfeito, tá bom? E eu faço isso mesmo com o próprio palito de unha. Esses 3 formatos de lacinho, esses 3 exemplos eu vou trazer aqui pra você usar o que você tem em casa, tá bom? E tá pronto aqui o nosso segundo lacinho. Olha só como é muito simples de fazer. Então, se você achar que é importante esse vídeo chegar a mais pessoas, não esqueça de compartilhar, que isso sim faz total diferença, tá bom? Então vamos pro nosso terceiro e último lacinho.
Para esse terceiro lacinho, eu vou usar um grampo de cabelo. Sim, um grampo de cabelo ele é ótimo como boleador, mas necessariamente eu vou usar as pontinhas do grampo de cabelo. E também vou usar tinta de tecido branco. Começo colocando uma bolinha aqui bem em cima da linha do esmalte vermelho. Vou colocar uma outra bolinha aqui na lateral, mas deixando um espaço aqui entre essa bolinha do meio e aqui da lateral. Vou colocar uma bolinha em cima aqui, onde não está esmaltada, e uma outra embaixo, onde está com esmalte vermelho. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, tentando sempre deixar na mesma altura aqui as bolinhas e a mesma distância. Agora eu vou vir com um pincel, esse é o 409 da Condor, eu sempre utilizo esse pincel e eu vou interligando aqui essas bolinhas das laterais com essa bolinha do meio. Então aqui em cima eu sempre faço pela parte de cima aqui da bolinha, assim arredondadinho, e na parte de baixo aqui da bolinha de baixo eu também vou fazer a mesma coisa. E aí do outro lado também é só fazer a mesma coisa, que assim vai se formando automaticamente um lacinho. E daí em diante é só você ir consertando e ajeitando com o lacinho para ficar ainda mais perfeito o acabamento, tá bom? E tá pronto os lacinhos. E agora eu vou vir com uma tinta de tecido branco, eu vou colocar uma bolinha branca aqui nesse primeiro lacinho e uma bolinha preta aqui no segundo lacinho e no terceiro lacinho também. Daqui em diante é o detalhe que faz total diferença. O seu lacinho tá pronto e aí você vai decidir o que você vai fazer. Então aqui nesse segundo lacinho aqui, eu vou fazer 2 risquinhos de cada lado. E olha só como esses 2 risquinhos já fazem a diferença. E aqui nesse terceiro lacinho eu vou contornar todo esse lacinho. E eu utilizo um pincel fininho. Esse pincel é o 409 da Condor. Eu tirei algumas cerdas para deixar ele ainda mais fininho. E eu utilizo sempre esse pincel para fazer aqui os contornos, tá bom? E quando eu erro o contorno fica mais grossinho. Depois eu volto com a tinta de tecido branco e vou consertando. E aqui nessa parte de cima, aqui desse lacinho, eu vou fazer como se fosse o desenho de uma gotinha ou de uma amêndoa mesmo, assim, deixando sempre a bordinha aqui aparecendo, tá bom? E aqui abaixo eu vou fazer um risquinho de cada lado. E como anteriormente eu não tinha feito esse contorno aqui do esmalte vermelho, eu vou fazer aqui um risquinho de cada lado até no lacinho. E olha só como esse contorno faz total diferença. Aqui no lacinho do meio eu vou voltar novamente e resolvi fazer um contorno. E eu vou usar, para fazer esse contorno aqui, esse pincel feito do pincel do esmalte. E para fazer esses detalhes dos cantinhos arredondados, eu volto com aquele pincel fininho que eu fiz o contorno no terceiro lacinho. E ficou assim os meus lacinhos, eu não me controlei, acabei fazendo o contorno aqui do segundo lacinho. Eu adoro contorno, eu acho que faz total diferença aí no seu lacinho. Então testem, vai testando. Ver qual desses modelos de lacinho é mais fácil para você fazer, treine, que eu tenho certeza que vai dar muito certo aí o resultado na sua unha, tá bom? E é claro que eu esperei secar e depois que secou, eu finalizei com este brilho. É muito importante que toda vez que você fazer uma decoração com tinta, você finalize com este brilho para poder aqui a tinta fixar e não sair de forma nenhuma na água, tá bom? E é esse o resultado final aqui dos nossos 3 lacinhos, desses 3 formatos de lacinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de me dizer aqui nos comentários qual desses formatos de lacinho você mais gostou. Se foi o lacinho número 1, número 2 ou número 3. Ou se você gostou dos 3 formatos e vai testar os 3 aí na sua unha. Me fala aqui nos comentários também, porque seu feedback é muito importante para mim. E é claro, não deixa de compartilhar muito esse vídeo com todo mundo.
porque isso é muito importante para mim e faz com que mais pessoas conheçam esse jeito simples e muito fácil de decorar as unhas. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e, é claro, não esqueça de deixar um like nesse vídeo e se tiver alguma sugestão de vídeo, é só deixar nos comentários que eu faço com muito carinho para vocês.